Aquilo que não me mata, só me fortalece. Friedrich Nietzsche. Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo no canal Momento de Fé. Ative o sininho para as notificações e dê um like para a Palavra de Deus. Liturgia diária. Domingo, dia 19 de junho de 2022. Seja bem-vindo ao Evangelho do Dia. Iniciamos as leituras de hoje. 12º domingo do tempo comum. Leitura da profecia de Zacarias, capítulo 12, versículos 10 a 11 e 13. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração, eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o dia da Dremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi, e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura, da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 29. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Momento do Santo Evangelho. Anúncio do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Na medida em que caminhava com os discípulos, Jesus ia aos poucos se revelando a fim de que eles percebessem a sua identidade de Filho de Deus, e a sua missão de Salvador da humanidade. Aproveitava enquanto os conduzia, a lugares retirados, para rezar ao Pai diante deles. Acompanhando todos os passos de Jesus, os discípulos iam aprofundando com ele uma intimidade e amizade. Jesus então os interrogava sobre a sua pessoa a fim de sondar até que ponto eles já haviam aprendido tudo o que ele lhes ensinara. Ao se dirigir aos seus discípulos perguntando o que os outros diziam dele,
Jesus usou apenas de um pretexto para tocar no assunto. O seu desejo era que os seus seguidores tivessem consciência de quem ele era e aprendessem a expor a sua opinião de uma forma consciente e concreta. Nós também, na medida em que caminhamos mais perto de Jesus e vamos com ele a um lugar recolhido para escutá-lo e dialogar com ele, vamos aprendendo mais sobre a sua pessoa e sua missão e, consequentemente, ficamos mais cheios de fé e de esperança nos planos do Pai. Quando estamos a sós com Jesus, podemos, com confiança, abrir nosso coração para compreender coisas que de outra forma nunca alcançaríamos. Jesus não está interessado na opinião do outro, mas quer saber de cada um, pessoalmente, o grau de confiança que temos nele. Ele deseja que busquemos um conhecimento mais aprofundado da sua pessoa, para que, como Pedro, nós tenhamos a convicção do Espírito Santo para, também, poder afirmar: Tu és o Cristo de Deus. Em outras palavras, Jesus quer que o conheçamos e, ao mesmo tempo, no autoavaliemos. Por isso, ele também nos exercita nesse sentido, pois, saber quem é Jesus e conhecê-lo intimamente, nos garante a possibilidade para que também nos conheçamos e, aos pouquinhos, percebamos o plano de Deus para nós e do que é preciso para que a vontade do Pai se realize na nossa vida. Assim sendo, teremos a esperança e a confiança plena de que, depois do sofrimento e, mesmo da morte, nós também, como Ele, seremos ressuscitados. Você tem buscado ficar sozinho com Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é você para você mesmo? Você tem dúvidas em relação à sua intimidade com Jesus? Você, também, como Pedro, pode afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, isto é, que Jesus é o seu Salvador? Pense um pouquinho sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre mim a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.